Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Paiva, editor do Mobile Time. Estamos aqui com mais uma live do Mobile Time, dessa vez sobre tendências em meios de pagamento, um assunto que está muito quente, essa indústria de pagamentos, enfim, de serviços financeiros em geral no Brasil, uma indústria muito dinâmica, muito pujante, que está com muita novidade nos últimos anos, né? E a gente vai conversar sobre algumas dessas novidades, algumas dessas tendências, hoje aqui no nosso painel. A gente tem reunidos conosco hoje o Edson Costa, diretor de meios de pagamento do Banco do Brasil. Bom dia, Edson, tudo bem? E você, tudo bom? Tudo jóia, tudo jóia. Temos também a Elaine Shimoda, Head de Inovação e Pagamentos do Mercado Pago. Bom dia, Elaine, tudo bem? Bom dia, Fernando. Bom dia, Edson. Legal. Também o Stanislau Bassols, que é Country Manager da Mastercard no Brasil. Bom dia, Stanislau. Olá, bom dia a todos. Tudo bem? Tudo jóia. E para completar o nosso time, o Ricardo Granados, Head no Brasil da Minsight Payments, que está oferecendo essa live. Bom dia, Ricardo. Olá, Fernando, bom dia a todos. Legal. Antes de fazer minha primeira pergunta, queria passar algumas orientações aqui para o nosso público, tá? A gente vai seguir aqui um roteiro de perguntas que eu preparei para o nosso painel, mas nos 10 minutos finais, 15 minutos finais, eu devo abrir para perguntas da plateia. Quem quiser mandar uma pergunta, já pode ir mandando, eu vou juntando elas e no final eu vou endereçá-las aqui, algumas delas, porque não sei se vai dar para fazer todas, aqui para o nosso painel. Para mandar pergunta, ao lado direito da tela de transmissão do palco, tem uma aba escrito perguntas, você pode mandar por ali. E tem uma outra aba também, chamada arquivos, onde você pode baixar um relatório sobre meios de pagamento da Minsight Payments, um relatório que eles fazem todo ano, é bastante rico, tem muita informação. Acho interessante, é um bom subsídio aqui para a nossa discussão. Tá? Também é possível baixar esse mesmo relatório no stand da Minsight Payments. Depois do nosso painel, quem quiser visitar, é só sair do palco, tem um logo, um banner da Minsight embaixo da tela, é só entrar lá e tem bastante conteúdo, bastante material sobre o nosso patrocinador dessa live aqui, a Minsight Payments. Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso painel. Queria começar perguntando para o Ricardo, mas depois a gente leva essa pergunta para os demais painelistas. É o seguinte, Ricardo, eu queria ouvir na sua opinião, e depois na opinião dos nossos demais participantes, quais foram os principais impactos em meios de pagamento decorrentes da pandemia no Brasil até agora? No relatório que vocês divulgaram, né, que está aqui à disposição para download, por exemplo, um dos impactos foi a redução, a queda no uso do dinheiro em espécie, né, a redução nos saques e a redução do uso do dinheiro em espécie de maneira geral, no Brasil e no mundo, né. Eu queria saber, queria que você falasse um pouco mais sobre isso e sobre outros impactos que vocês verificaram, e depois ouvir dos demais participantes quais foram os impactos que eles observaram mais até agora nas suas empresas, nas suas operações, impactos decorrentes dessa pandemia, impactos em meios de pagamento, obviamente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fernando. A Minsight, né, iniciando um pouco aqui, ela realiza um estudo, nós já estamos na 10ª edição. Ele é uma entrevista que nós fazemos com mais de 2.000 usuários de meios de pagamento, principalmente focado nas questões de cartões, na Europa e América como um todo, né? E a partir daí, nós estabelecemos uma visão onde nós podemos observar como é o comportamento de utilização e o que a gente tem visto. 9 em cada 10 executivos são unânimes em dizer que, apesar da situação da pandemia, uma situação horrível para todo mundo, né, que a gente tem vivido, mas que ele foi extremamente benéfico ao mercado de meios de pagamento. No Brasil e no mundo, você viu, durante o ano de 2019, esse estudo, 2019 e 2020, uma redução radical da utilização do dinheiro como meio físico. No Brasil, por exemplo, mais de 63% das pessoas que foram entrevistadas passaram a utilizar meios de pagamento eletrônico. Isso é uma tendência que foi muito mais observada na América Latina, onde governos utilizaram meios eletrônicos para poder conceder benefícios, principalmente para a população mais carente. Foi também observado durante o estudo
uma queda muito radical da utilização de dinheiro em espécie, principalmente ida em caixas eletrônicos, como, por exemplo, no Brasil, do total de pessoas entrevistadas, 16% das pessoas, durante o processo de pandemia, foram caixa eletrônico. Se comparado ao Chile, Peru e outras localidades que tiveram índices menores, de 3% a 7%. Em compensação, na Europa, apesar do lockdown e apesar de todas as medidas restritivas, a questão cultural também ser bastante importante, foi observado que 30% das pessoas ainda foram caixa eletrônico. Então, mesmo com essas questões de pandemia. Então, do ponto de vista dos nossos estudos, é fato de que a pandemia ajudou ao crescimento e à aceleração de uma série de iniciativas que meios de pagamento já vinha no decorrer desses últimos anos, nesses últimos 10 anos, e fez com que trouxesse um novo comportamento das pessoas na utilização do dinheiro físico. Perfeito, Ricardo. Uma curiosidade, para efeito de comparação, quer dizer, durante a pandemia, no Brasil, só 17% foram a caixas eletrônicas sacar dinheiro. O normal seria quanto? Antes da pandemia, qual era esse percentual, mais ou menos? Você lembra? Era superior a 60% a 65%. Tá, obrigado. Valeu. Uma queda realmente brutal. Stanislau, e na Mastercard, o que você reparou como principais impactos da pandemia até agora? Acho que o Ricardo colocou bem. O setor de meio de pagamento é um setor extremamente dinâmico. E algo que acho que todos nós temos orgulho é que nós somos os habilitadores aí para muitos processos. Eu acho que talvez essa seja a melhor referência à indústria de meios de pagamento durante esse momento difícil que estamos todos passando. Talvez dois movimentos. O crescimento do e-commerce. Então, o crescimento do e-commerce 2020 contra 2019 foi de 75%, um número muito importante. E outro movimento, o pagamento por aproximação, que cresceu de uma forma também extremamente relevante. Acho que começou a decolar de alguma forma no Brasil. Então, esses dois movimentos. Quando a gente olha essa aceleração, então era um movimento que já vinha, se acelerou durante a pandemia. O que a gente pode notar em termos de, talvez, números aí, é que a gente fechou o ano, segundo a BEX, com 46,4% de penetração do uso de cartões no consumo das famílias, um crescimento de 3,4 pontos percentuais, com quase 10%. A gente imagina, segundo a BEX, que a gente vai fechar 2021 com 50%, o que é um ótimo sinal para fechar 2023 acima de 60%, que é a meta do Banco Central. Então, é um crescimento aí pujante que continua acontecendo e que se acelerou ao longo da pandemia. Mas, de novo, acho que aqui nós tivemos um papel de habilitar e permitir que a população conseguisse utilizar os meios de pagamento eletrônico de uma forma mais geral. Obrigado, Stanislau. A gente vai abordar esses temas de e-commerce e também de pagamentos por aproximação um pouco mais ao longo aqui do nosso painel, mas foi legal você já tocar nesses pontos. Elaine, bom dia. E no Mercado Pago, o que vocês observaram de maiores transformações até o momento, decorrente da pandemia? Eu acho que a principal transformação que a gente viu, e aqui no ecossistema Mercado Pago, Mercado Livre, foi a digitalização da população e, obviamente, a realização de compras no e-commerce. Então, até uma pesquisa aqui nossa do Mercado Ads viu que a cada 10 consumidores digitais, 2 compraram pela primeira vez o ano passado, 1 continuou comprando, então já tinha o hábito, mas 6 começaram a fazer mais compras online. Então, a vida online, né, em termos de compra do consumidor, ela aumentou muito, obviamente, acelerado pela pandemia. Não é porque é um evento da Mobile Time, mas também a gente viu o dispositivo móvel sendo a principal fonte de acesso. Então, 8 a cada 10 compras também mapeadas pela gente aqui têm sido feitas por meio de dispositivos móveis, que é bem importante. Do lado dos vendedores também, né? Então, não falando só de compradores, eu acho que a gente comentou um pouco isso também o ano passado, os vendedores aprenderam a vender no mundo online. Então, cada vez mais a gente vê o nosso marketplace e outros e-commerces sendo utilizados por vendedores como forma de complementar um negócio. E uma pesquisa que a gente fez mostra que 40% dos entrevistados pretende, mesmo num cenário sem pandemia, continuar usando essa plataforma. Então, só complementando aqui um pouco tudo que o Ricardo e o Stanislau comentaram, eu acho que assim,
foi um ano de digitalização, de pagamento por aproximação e, obviamente, né, de um mundo tanto para comprador como vendedor muito mais online do que o tradicional. E, Elaine, a base do Mercado Pago também cresceu bastante nesse ano? Vocês já divulgaram isso? Acho que já, né? Sim, a gente teve um crescimento expressivo da quantidade de novos usuários, então a gente teve mais de 9 milhões de novos usuários, e muitos deles tendo uma conta digital conosco, pelo menos pela primeira vez. Então, aqui eu acho que assim, foi expressivo o aumento de clientes no Mercado Pago, e obviamente, né, a gente também viu aqui crescimento de 3 dígitos em uso de meios de pagamento como o código QR e outras formas, não dinheiro, né, não monetárias, como disse o Ricardo ali, para uso de transações no dia a dia. E só para a gente entender o impacto desses 9 milhões, qual é o total da base? Entraram 9 milhões novos e o total hoje é de quanto? Aqui eu acho que a gente não tem aberto, mas eu vejo nos bastidores se a gente consegue. Tá. Mas a gente teve uma inclusão digital bem expressiva ano passado e complemento ainda até o final do evento, prometo. Tá bom, obrigado, Elaine. E Edson, você aqui como representante de um grande banco, um banco tradicional, com muita história, como é que foi o impacto dessa pandemia com vocês? Acho que complementa muito... Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia a todos. Complementa o que os colegas falaram aqui, mas talvez passando alguns números que eu acho que isso mostra a magnitude do que foi essa pandemia. Claro, é uma desgraça mundial, né? Mas ela teve um impacto forte no sistema financeiro. No NFC, que o Stanislau falou, aqui no Banco do Brasil, nós tivemos um crescimento de 2020 para 2019 de 800% em transação de débito e 270% em transação de crédito. Outros emissores aí, eu acho que o NFC veio para ficar. Lá na Abex nós aprovamos o valor de até R$200 sem senha, o que facilita muito isso, né? E eu acho que muita gente, houve uma necessidade de você se digitalizar ou você se desafiar, Fernando, porque as pessoas não puderam fazer suas compras, não puderam se locomover, né? Então, um pouco do que a Elaine falou do e-commerce. Mas só para contextualizar, tem um que eu não considero como e-commerce, que são aqueles estabelecimentos físicos que tiveram que fazer suas vendas à distância, né? Nós temos uma base de mais de 3 milhões de clientes, pessoas jurídicas, e nós vimos um comportamento, eles buscando alternativas, buscando com as credenciadoras que fazem aqueles links de pagamentos, né? Tendo a necessidade de entregas a domicílio e sem uma estrutura adequada lá de meio de pagamentos. Então, foram atrás de links de pagamentos de cartão, recebimento de Pix. Então, houve nesse mundo físico, nesse mundo de rede, de lojas físicas, houve também uma necessidade de você criar um novo modelo de negócio, né? Eu acho que hoje, qualquer empresário que esteja abrindo uma loja física, ele já inclui o digital na sua estratégia, porque a gente aprendeu que em algum momento isso faz sentido e todo mundo teve que se adaptar muito fácil. Então, eu chamo a atenção para esses dois, a coragem das pessoas, as pessoas já começaram a testar outros meios de pagamento, tiveram que vir para o digital, e num olhar do cliente pessoa jurídica, o quanto o empresariado brasileiro se ajustou fácil de ter que ter uma solução que antes, então, saiu da venda presencial, a venda ali no balcão, para uma venda de entrega, né, à distância. Acho que muitos buscaram os marketplaces que estão disponíveis aí no mercado, e outros buscaram o WhatsApp, que daqui a pouco a gente vai falar também do WhatsApp, mas foi um canal natural, né? Exatamente. Dessas soluções de você ter pagamento à distância, né, que confirma. Então, acho que abriu aí possibilidade para todo mundo da indústria de meios de pagamento, né? Agora, sobre aquele ponto que foi mencionado pelo Ricardo no começo de queda de saques, né, e de uso de dinheiro em espécie, vocês puderam notar isso no Banco do Brasil? Sim, total. No Banco do Brasil, como todos os demais bancos, trabalhavam em algum momento em regime de contingência, principalmente quando a pandemia cresceu, né? Nós estávamos com metade do nosso quadro nas agências para poder atender, que eram ações emergenciais, né? Acho que a própria Febraban trabalhou muito bem isso, essa comunicação aos clientes para evitarem ir às agências. Houve sim uma redução. O que eu destaco, a gente talvez vai falar um pouco mais, é que eu acredito que esse perfil de comportamento ele venha para ficar, Fernando, né? O cliente que, como o Ricardo falou, que deixou de usar dinheiro, né, ainda tem o hábito de usar dinheiro, né, o papel moeda, mas quem experimentou que pode ter a sua
passar o seu dia a dia sem o papel moeda, eu acredito que é uma tendência dessa experiência, que é muito melhor do que você ficar carregando dinheiro por logística, segurança. Eu acredito que o tempo deve mostrar que isso veio para ficar, né? Acho que vai ser um grande benefício tanto para o usuário como para a indústria em geral. Perfeito. Agora, minha próxima pergunta, eu vou começar por você, tá, Edson? Vamos fazendo esse zigue-zague alfabético aqui. Começou pelo Ricardo e vamos por você, e agora vai ao contrário. O pagamento do auxílio emergencial, no ano passado, serviu para bancarizar, através de canais digitais, dezenas de milhões de pessoas, né, que estavam fora do sistema financeiro nacional. Isso aconteceu através, né, do aplicativo do auxílio emergencial, o aplicativo do Caixa Tem, mas também vários outros bancos e iniciativas de carteiras digitais, de carteiras de instituições de pagamento, também se beneficiaram disso, né, dessa entrada de dezenas de milhões de pessoas ao sistema financeiro nacional. O que eu queria ouvir de vocês agora é o seguinte: quando acabar essa pandemia, vocês acreditam que a maioria dessas pessoas, estão falando, muitas delas são pessoas de baixa renda, pessoas que estavam recebendo auxílio emergencial, né? Quando acabar essa pandemia, você acha que essas pessoas elas vão continuar utilizando essas contas digitais que foram criadas para receber esse benefício? Ou essas contas, a maioria, vão ser abandonadas, a gente vai viver um retrocesso nessa bancarização, nessa digitalização da população brasileira? E por quê? Fernando, nós pagamos quase 3 milhões de usuários pela carteira BB, também em alguns programas, tanto programa federal quanto programas estaduais, né? Eu acredito, e nós já temos um comportamento, nós começamos a pagar isso lá meados de 2020, um pouco antes, então nós já temos um histórico de comportamento do cliente, porque faz algum tempo que, agora que foi restabelecido o pagamento de algumas frentes. O que a gente percebe lá no início, quando nós começamos a pagar, o hábito de perfil do consumidor ainda era muito saque e transferência de TED e DOC, que é o que tinha na época. Depois entrou o Pix em novembro, né? Então, as pessoas ainda recebiam os pagamentos nas suas carteiras digitais e muitos ainda transferiam para algumas contas por TED e DOC ou sacavam aquele estabelecimento. E você tinha uma parcela ainda pequena que estavam fazendo compras usando o QR Code da carteira e uma outra forma de você pagar, pagando boleto na própria carteira. O que a gente percebe a massa de clientes que já está usando a carteira, que continuou usando, ela veio crescendo. Claro que teve gente que abandonou, como é normal. Mas o perfil, quando a gente olha hoje para os clientes que estão dentro da carteira, houve uma grande... Opa, acho que a gente teve um problema na conexão do Edson. Travou um pouco aqui, vamos ver se ele volta. Se não... Opa, oi Edson. Oi, para mim cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho? Cortou. Você estava explicando que o pessoal continuou usando e aí começou usando e mudando também um pouco o perfil, mais pagando com um QR Code. Então, eu acredito o seguinte, eu acredito muito na experiência. Se você passa a ter uma experiência melhor do que a que você tinha, há uma tendência... Ninguém se acostuma com coisa pior, né, Fernando? Eu acredito sempre no melhor. Então, eu acho que, naturalmente, uma experiência bem é muito melhor do que o dinheiro ou de outro tipo de transação. Pix é muito melhor do que um TED Doc, a gente sabe disso. Então, essas experiências que o cliente teve nessa pandemia, eu acredito que uma boa parte delas veio para ficar. E os nossos números aqui dentro mostram isso. Edson, só para o nosso público que de repente não está familiarizado com os produtos do BB, essa carteira BB que você mencionou é um produto à parte, é uma conta digital diferente da conta corrente tradicional do BB, é isso? É uma conta digital de pagamento. A gente optou por não fazer muita divulgação dela. A gente está ainda preparando ela para um lançamento maior, mas nós utilizamos por pagamento de benefício. Para esse pagamento de benefício, nas regiões onde nós pagamos junto ao governo, ela foi muito utilizada. Este ano a gente já tem uma estratégia maior para ela, mas ela é um wallet, é uma conta de pagamento. A gente vem incrementando para lançar agora, provavelmente no segundo semestre, a gente vai lançá-la de uma forma muito mais forte. E ela tem aplicativo também, acesso digital, que nem todos os outros produtos, certo? Aplicativo, acesso digital, tem toda a estrutura de pagamento, de recebimento. Você pode colocar um cartão também, funciona da mesma forma. Tá, beleza. Obrigado, Edson. Elaine, e no caso do Mercado Pago, você já citou aqui que cresceu, vocês tiveram 9 milhões, ganharam 9 milhões de novos clientes, né? Talvez parte deles tenham vindo justamente nesse processo de bancarização, a gente nova entrando no sistema financeiro. Você acredita que a maior parte vai continuar
usando contas digitais, especialmente de vocês? O que você espera para o mundo pós-pandemia com esse público? Aqui eu acho que primeiro tem uma brincadeira com você, né, Fernando? Eu acho que parte dessa população, não que ela não era bancarizada, ela era bancarizada do jeito tradicional de ser bancarizada. Então, acho que muitos já recebiam benefícios e, de novo, obviamente, tem sempre um lado positivo de pandemia, de uma maior inclusão, e que bom isso para o país como um todo. Eu concordo 100% com o que o Edson disse. Eu acho que, assim, esse novo perfil de comportamento do brasileiro, ele veio para ficar, né? E talvez o melhor exemplo que a gente tenha visto disso do ano passado foi o auxílio emergencial. Então, se a população vê valor, eles aprendem muito rápido. Mesmo que a primeira experiência não seja tão fácil nem tão intuitiva, ao longo das parcelas do auxílio, eles foram se familiarizando com o meio digital. Então, a gente viu isso cada vez mais incorporado ao dia a dia das pessoas de um modo geral. Tem um segundo ponto que aqui eu acho que é bem interessante, né? Que também a entrada nesse mundo digital mostrou para a população que eles têm acesso a alguns benefícios que eles não sabiam, né? Então, contas em carteiras digitais que rendem mais que poupança, eventualmente benefícios para pagamento de contas, aquisição de serviços. Então, concordo com o Edson, né? Óbvio que não vai ser 100% da população que vai ficar nesse mundo digital num cenário pós-pandemia, mas acho que muita gente já está vendo valor e deve incorporar isso para o dia a dia. Então, aqui de novo, né, não é nenhuma receita de bolo e nenhum milagre. Se a gente for muito hábil em mostrar o benefício para a população, eles tendem a continuar nessa adesão e incorporar isso no dia a dia. Perfeito. Stanislau, e qual é a sua visão sobre isso? E se puder fazer um gancho aí com o mundo de cartões, aumentou a emissão de cartões durante a pandemia? Você percebeu isso? E o que você acha de como é que vai ficar essa galera que entrou que se bancarizou durante a pandemia? Como é que eles ficam depois? Bom, Fernando, acho que eu vou responder em 3 pedaços aqui. Acho que o primeiro, a Mastercard fez conduziu em conjunto com a America's Market Intelligence uma pesquisa tentando verificar quais hábitos da pandemia iam perdurar. Então, por exemplo, home office, 1/3 dos entrevistados disse que pretende continuar trabalhando mais tempo em home office. 38% diz que quer continuar com online banking, em detrimento aí no banco. 36% querem continuar fazendo mais compras online e 27% querem continuar consumindo comida em casa através de aplicativos. Então, você vê que muitos hábitos, de fato, vão se tornar perenes, porque foi uma curva de aprendizado. Eu acho que Elaine e o Edson trouxeram isso de uma forma muito clara. Ilustrando um pouco o que o Edson comentou, a Mastercard conversou com a Caixa Tem, com a Caixa, para entender o aplicativo Caixa Tem, como ele se comportou ao longo da pandemia. Então, no começo, lá em maio, você tinha 6% das pessoas que utilizavam pagamentos digitais, utilizavam o aplicativo de uma forma digitalizada, enquanto que 35% ia ao caixa buscar o dinheiro. Quando você vai para agosto, esse número muda substancialmente. Os 5% vira 63% de uso dentro do app de uma forma digital. E a retirada, que estava em torno de 35%, cai para 15%. Então, você vê a curva de aprendizado. E a gente falou de digitalização muitas vezes aqui desde o começo, desde a primeira pergunta, mas o que é a digitalização? Digitalização é quando você rompe a barreira entre comodidade e segurança, entre comodidade e possibilidade. Então, quando se torna mais cômodo, sim, o cliente continua. E acho que o papel da indústria como um todo vai ser manter esse nível de comodidade, mostrar o benefício, e para dar um exemplo, mas que mostra a questão da bancarização, quanto ela é importante, a Mastercard fez uma parceria com o Banco do Povo do Estado de São Paulo, que possibilita microcrédito para pequena e média empresa. E ali você também vê exatamente essa utilização. Então, quanto mais soluções forem criadas, mais você vai ver a manutenção dessa tendência, porque a comodidade é muito clara. E quanto a questão, só para complementar, como eu disse anteriormente, a gente cresceu aí quase 8% ano contra ano, 3,4 pontos percentuais em termos de consumo. Então, é uma tendência, de fato, clara e que vai continuar pelos próximos anos. Legal. Obrigado, Stanislau. Ricardo, qual é a sua opinião sobre essa... Qual é a sua resposta para essa pergunta? Esse pessoal continua aí usando essas contas digitais? O que você espera? Segundo até os nossos estudos, né, eu concordo com todas as opiniões que foram colocadas ali,
de cada 4 pessoas que utilizaram meios eletrônicos, 3 delas vão permanecer ou seja, no cenário pós-pandemia. E tudo isso, ele está muito linkado à questão da experiência que esse cliente vai ter. Nos nossos estudos, a gente viu que nesse último ano, 93% da população brasileira usuária de smartphone baixou um aplicativo bancário, falando em transações bancárias, por exemplo, olhando um pouco do que o Edson comentou sobre as questões de fila nas agências, 93% dessas pessoas baixaram esse aplicativo no seu smartphone, sendo que desses 93, 45% desses clientes usam este aplicativo todos os dias. E aí, ou seja, 48% utilizam o aplicativo ao menos 2 ou 3 vezes por semana. Então, é tudo baseado na experiência desses clientes, ou seja, à medida que eles vão entendendo e vendo que a utilização de meios eletrônicos como pagamento trouxe benefícios, economizou seu tempo, foi muito mais simples de se utilizar. Existia uma barreira tecnológica muito importante, e ainda existe aqui dentro do nosso cenário no Brasil, né? Tanto é que especialistas apontam que a infraestrutura do acesso à internet, a uma internet segura, a questões de fraude e mesmo uma questão de infraestrutura, é o que ainda precisa ser alavancado, né? Nós não conseguimos ver em regiões saindo dos grandes centros, ou seja, uma infraestrutura adaptada a receber esses serviços. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, né, olhando esse cenário, a experiência do usuário é muito importante, porém, a gente ainda tem um longo caminho a ser utilizado. Hoje, carteiras digitais, como, por exemplo, o próprio Mercado Pago, tem um cenário, do nosso ponto de vista, o que o estudo apontou, muito grande. Hoje, no Brasil, a gente olha de 15% a 20% das pessoas utilizando carteiras digitais, muito impulsionados pela questão da pandemia, mas na Europa, esse cenário ele já pula para 30%, 40%. Então, a gente tem um cenário importantíssimo ainda a ser seguido, importantíssimo ainda a ser desbravado, olhando questões como, por exemplo, pagamentos imediatos, como a entrada do Pix, ela foi só a pontinha do iceberg dessa grande revolução que vai acontecer nos próximos anos. Então, entendemos aqui que a gente andou, na realidade, correu muito, né, com a questão da pandemia, mas ainda a gente tem um longo caminho ainda a percorrer e tem um grande espaço ainda a conquistar de experiência para os usuários. Obrigado, Ricardo. Agora vamos começar com você, vamos de trás para frente de novo. Eu sei que você trouxe alguns slides com dados do estudo de vocês, que podem servir de apoio a alguma resposta. Se em algum momento você quiser mostrar, compartilhar a tela, você avisa, tá? Ok. A minha próxima pergunta aqui para o nosso painel é o seguinte, a gente já foi comentado aqui que o comércio eletrônico cresceu muito, né, durante a pandemia, por razões óbvias, né, as pessoas trancadas em casa, tendo que pedir delivery para quase tudo, para muita coisa. A gente fez até, durante o ano passado, uma live com os aplicativos de delivery, os números deles eram realmente impressionantes. Mas eu queria ouvir de vocês o que vocês acham que ainda pode ser melhorado na experiência do comércio eletrônico, do comércio móvel brasileiro. O que ainda não está legal, que vocês sugeririam, olha, precisa melhorar aqui, alguma fricção ainda, não sei, no processo de pagamento em si, na autenticação, o que vocês sugeririam ou acham que ainda pode ser melhorado, começando pelo Ricardo? O que nós observamos no estudo, principalmente olhando o mercado brasileiro, é que durante o ano de 2020, mesmo com pandemia, a gente tem a figura do boleto bancário como tendo uma importância muito grande no volume total de transações. Porém, a gente tem um ponto importante a colocar nesse item. O boleto bancário, na realidade, ele faz parte de um ecossistema, ele faz parte de todo um fluxo, principalmente inerente ao processo da compra, que vai dar a experiência da utilização, o incentivo, inclusive, porque muitos sites ainda
incentivam o pagamento no boleto, em detrimento a outros meios eletrônicos, até com descontos e etc. Porém, isso traz um fôlego para toda a cadeia, porque você tem toda uma questão de logística, toda uma questão de confirmação deste pagamento, tanto é que a sua experiência ainda em muitos sites, em um grande número de sites, você ainda tem aquele modelo de recebimento dos e-mails. Esperamos confirmar o pagamento, só que logo em sequência já recebe o e-mail, pagamento confirmado, logo em sequência o seu pedido já está sendo preparado para entrega, e o seu pedido já está para entregue à data tal, mas numa fração muito pequena. Então, aí você já vê que existe um fluxo, uma cadeia toda já formatada para adaptação deste modelo. Eu não tenho dúvidas que o nosso próximo estudo, o boleto vai cair radicalmente. Hoje ele está em 50%, apontou no ano de 2020, 55% de utilização. Mas nós já temos alguns estudos prévios dizendo que isso deva cair para números abaixo de 18%, 17%, porque isso vai fazer parte de todo o fluxo de evolução da cadeia, né, da experiência do cliente na aquisição de produtos e serviços. Então, esse é um dado interessante que a gente viu, mas que eu não tenho dúvidas que para o nosso 11º informe já vai trazer um número completamente diferente do que a gente observou. Lembrando que o boleto hoje muita gente não paga o boleto, tem muito boleto que não é pago, enquanto ele não é processado, não tem a confirmação do pagamento, o lojista fica guardando, reservando aquele produto para entregar, né? Isso é um problema sério para o e-commerce, realmente. Stanislau, e na sua opinião, o que ainda pode ser melhorado no comércio eletrônico brasileiro? Acho que, primeiro, contextualizar, né? A Mastercard tem o Spending Pulse, que mede o varejo como um todo e o varejo online. Eu comentei que a gente cresceu 75% ano contra ano, mas quando você pega o primeiro quarto desse ano, o crescimento foi de 91,6%. Então, quarter contra quarter. Então, um crescimento expressivo. Então, você vê que ele se tornou aí um meio muito importante. Acho que algumas oportunidades. Primeiro, a questão de aprovação, melhorar a aprovação, então a tokenização, utilizar soluções de autorização, como, por exemplo, o 3DS, que permitem que a aprovação se torne mais simples dos meios digitais dos cartões. Eu acho que é um elemento que realmente a gente ainda tem uma oportunidade. Algo que vale para a indústria como um todo, não para a indústria de e-commerce, mas para a indústria como um todo, e que se reflete no e-commerce, é o aumento da cibersegurança no Brasil, porque aumenta a confiança do cliente. O cliente que está colocando informação, ele ainda é dono da informação e ele quer ter informação de uma forma segura. Então, a cibersegurança no Brasil precisa crescer, não no setor de e-commerce, mas no Brasil, em todos os setores. Então, esse é um aspecto fundamental e acho que ajuda bastante no todo. E o terceiro, só para comentar, a gente está falando bastante do consumidor, mas a gente vê as relações B2B, as relações de pequenas e médias empresas, que também podem estar dentro dessa cadeia mais eletrônica como um todo, e que muitas vezes ainda não estão no Brasil. A questão do boleto nas relações B2B, nas relações das pequenas empresas, ainda mais importante do que do lado do usuário. Então, você tem aí uma avenida de oportunidade grande, porque entre TED, DOC e boleto, você faz praticamente todas as relações B2B, que mostram que elas ainda têm uma oportunidade enorme de avançar em termos de melhorias e modernização nos meios de pagamento. Você mencionou, Stanislau, o 3DS, né? A gente acompanhou, vem acompanhando no Mobile Time o desenvolvimento, né, dessa solução. Como é que está, no momento, a adoção dela? Porque você depende um pouco dos sites de e-commerce adotarem também, por trás, se não estou enganado, os emissores, né, de cartão. E eu tenho a impressão que deu uma esfriada no segundo semestre, talvez por causa da chegada do Pix, não sei. Como é que está hoje o 3DS? Na verdade, a gente tem que enxergar todas as tecnologias dentro do ecossistema. Então, você tem um ecossistema em que você tem os emissores, os adquirentes e os estabelecimentos que têm que estar preparados. Então, a gente viu as ondas acontecendo e agora acho que a gente está na fase final, que é os estabelecimentos podendo estar sendo capazes de utilizar o 3DS, mas também a questão da tokenização. E, na verdade, o que a gente enxerga internamente a gente não divulga esse número, mas é um número crescente, ascendente, então a tendência é boa,
E, de novo, eu acho que aqui é onde a gente vê presente a questão da digitalização, porque o usuário quer mais segurança, mas ele quer ter uma comodidade, ele não quer abrir mão da praticidade. Então, eu acho que todas essas soluções, e a questão do 3DS, como ela vem sendo apresentada, é nesse sentido, para tornar a transação mais simples, e não o contrário, porque se for o contrário, a gente não consegue. Verdade, perfeito. Obrigado. Elaine, e na sua opinião, o que ainda pode ser melhorado no comércio eletrônico brasileiro? Olha, eu acho que a gente está há mais de 20 anos aqui melhorando eternamente e continua trabalhando para melhorar a experiência do cliente. Acho que é um desafio eterno. E o fato agora de a concorrência não ser só outros sites de e-commerce, né? A gente tem aplicativos, uma experiência diversificada, transporte, comida, etc., faz com que esse desafio seja constante. Que eu concordo muito com o que o Ricardo disse, que acho que número 1 do desafio aqui da experiência do cliente é ser algo simples, né? Facilidade, praticidade, é tudo isso que a gente desafia o tempo todo. E isso é da experiência de compra à experiência de pagamento. Eu acho que aqui dentro de casa, no Mercado Livre, principalmente, a gente brinca bastante, que a gente quer que as pessoas não lembrem que elas têm que pagar, né? Que aquela parte do pagamento seja muito rápida, que tenha um one click e que seja alguma coisa muito, muito fácil e intuitiva. Muito disso que o Stanis falou é muito verdade. Então, assim, né, o que a gente trabalhou muito nos bastidores o ano passado, por exemplo, com melhoria de aprovação com os emissores. Então, foi emissor, como a gente compartilha quem são os bons clientes. É um trabalho de formiga, mas que é muito importante para a experiência como um todo, que muitas vezes não aparece. E eu acho que tem 2 pontos aqui, né, um vinculado ao que o Stanislau comentou e outro do Ricardo. Verdade, né, Ricardo? Boleto cresceu em anos de pandemia. Que loucura ver tanta gente usando boleto para compra em comércio eletrônico, simplesmente por não ter alternativas, né? Então, tem essa história da bancarização e boleto crescendo. Espero que até novembro, com a entrada de Pix, e eu sei que a gente volta para falar de Pix daqui a pouquinho. Então, foi uma realidade que é ruim para o vendedor, é ruim para o comprador e tem muita ineficiência no sistema como um todo. Uma segunda vertente também, que eu acho que aqui, enquanto payments, a gente melhora a experiência das compras de e-commerce, tem a ver com a aceitação de débito. E a gente vem trabalhando, né? Acho que Mastercard é um grande parceiro nesse sentido e outras bandeiras, porque ainda não é uma grande realidade a aceitação de débito no mundo online e no Brasil, como é em outros países. Então, a gente apoia, né, tokenização, 3DS, várias iniciativas das bandeiras nesse sentido, porque a gente sabe que tem parte da população que ou tem os cartões de crédito já sem limite, ou preferia estar pagando por débito. Então, trazer mais gente para o ecossistema é bem importante. Então, enquanto pagamentos, óbvio, né? Eu acho que é um desafio eterno que a gente sempre vai ter de melhorar a experiência, mas do lado de payments, eu acho que a aprovação, débito e essa substituição de boleto são 3 das grandes iniciativas que a gente tem visto. Muito obrigado, Elaine. Edson, eu queria ouvir agora a sua opinião sobre essa pergunta, né, do comércio eletrônico, e queria acrescentar nessa pergunta o seguinte, um ponto que ainda não foi abordado, que é a chegada da figura do iniciador de pagamentos com o Open Banking, que eu acho que pode ajudar também no comércio eletrônico. Eu sei que o Banco do Brasil está bastante avançado aí nas conversas de Open Banking. Se você acha que isso também pode ser algo que vai ajudar a facilitar as compras online. Sim, acho que concordo com todo mundo. A questão do boleto, ela não faz sentido nenhum nesse meio de pagamento, como você colocou. A logística é completamente complexa, né? Mas a gente entende também a questão do cliente. O cliente, às vezes, ele é inseguro de colocar os seus dados num site que ele não... Então, nós temos um desafio. Eu acho que o Pix venha para substituir, venha para resolver. E o iniciador, quando você olha para o Open Banking, a pauta do Banco Central está muito forte. Open Banking e Pix, e assim, tem um momento em que você não separa mais uma coisa da outra, né? As coisas se conversam muito, né? Então, o iniciador de pagamentos, ele vem de uma forma muito... nós temos um grupo de estudo muito forte, juntamente comigo, olhando isso, muito forma como a gente vê hoje, a arrecadação hoje de utilities com companhias de água, saneamento, TV a cabo, quer dizer, ele muda completamente. Vai aquela figura de uma empresa ter que fazer um contrato individual com cada banco, débito em conta, vem para uma outra plataforma muito mais inteligente, muito mais rápida, muito mais aberta para as empresas, trazendo um grande benefício. Então, você tem como os novos meios de pagamento, o Open Banking e o iniciador de pagamentos. Para o segundo semestre, ele vem bastante forte.
vai transformar, sim, alguns segmentos. Edson, tá um pouco instável a sua conexão, às vezes está dando alguns cortes. Está dando para entender o contexto todo, mas às vezes fica corta um pouquinho. Vou fazer a seguinte sugestão, para essa próxima pergunta que eu começaria por você, eu vou começar pela Elaine, de repente, se você, não sei se tem algum plano B aí de conexão, se tiver, tenta sair e voltar, para a gente ver se melhora. E aí eu já trago você de volta para falar do Pix, que é a minha próxima pergunta, tá? Tá bom. Okay. Elaine, vamos começar por você então dessa vez. Sobre o Pix, o Pix apresentou resultados impressionantes nesses primeiros 5 meses de operação, né? Ele registrou mais de 1 bilhão de transações, que juntas somaram quase 1 trilhão de reais movimentados, foram acho que 760 e tantos milhões. Eu queria saber se os resultados do Pix até agora, na opinião de vocês, começando por você, Elaine, se esses resultados ficaram dentro do que vocês estavam esperando, esse sucesso todo, ficou acima, superou as expectativas, ou não, ficou abaixo, e por quê? Se quiser falar um pouco do impacto do Pix junto com isso, fica à vontade. Claro, eu acho que aqui, né, a gente conversou bastante, inclusive ano passado, né, Fernando, sobre Pix. Acho que o Pix sempre foi uma grande aposta e a gente sempre viu como um grande desafio, uma inovação na indústria. E eu acho que muito daquilo que a gente acabou de falar na outra pergunta, né, experiência, praticidade, agilidade, redução de custo, fez com que a adesão fosse muito positiva nesses primeiros 5 meses, que nem você comentou. Eu acho que nem nas nossas projeções internas a gente tinha sido tão otimista, tá, em relação à adoção de Pix de uma forma tão massificada, por exemplo, em transferência substituindo DOCs e TEDs. Então, acho que a gente achava que ia ter, sim, uma adesão muito rápida, mas não tão na velocidade que aconteceu, que é extremamente positivo para o mercado como um todo. Acho que Pix também tem, acho que, 2 momentos, né? Tem esse momento de, começamos desde novembro com transferências, que é algo que está no dia a dia dos brasileiros e que teve essa adesão de mais de 80% das transações já são feitas por Pix em detrimento das anteriores. E a gente está começando a ver, acho que o primeiro trimestre foi interessante, para a gente começar a ver Pix para compras e vendas. E aqui eu acho que era natural do mercado, né? Começar com transferências e depois ir para transações de compra e venda. Os nossos primeiros números de Mercado Livre e, obviamente, nas nossas plataformas online são muito otimistas, e aí muito puxado pelo que o Ricardo comentou antes, né? Eu acho que o nosso grande sonho era ver boleto sendo substituído por Pix. Que delícia ver boleto começando a ser substituído por Pix. Então, alguns números, até 40%, 50% dos boletos parecem já estar migrando para Pix, que é alguma coisa bem interessante. De novo, né? O consumidor vende porque recebe a mercadoria no mesmo dia ou no dia seguinte, vendedor não precisa ficar segurando estoque, então é um benefício para todo o ecossistema nesse sentido e deve continuar substituindo. Então, acho que a gente tem um olhar ainda muito mais otimista em relação a Pix para a substituição de boletos. E, obviamente, aqui eu acho que tem algumas plataformas que têm sido muito, muito hábeis, né, em pegar códigos QR de outras carteiras digitais, em aceitação no mundo online. De novo, eu acho que para compra e venda, a Pix está começando, mas mesmo nas nossas projeções iniciais, eu acho que ele tem superado as nossas primeiras expectativas. Que legal. O Edson voltou, vamos ver se a gente consegue ouvi-lo agora sobre Pix. Vamos lá. Tudo bem, Edson? Tudo bem. Não, superou todas as nossas expectativas também. O Banco Central, eu vou dar um número aqui para vocês, que o Banco Central ele não divulga individualmente para o banco, né? Ele dá um número. Então, do número completo, pelo volume de entrada e de saída de Pix aqui, nós estamos com share de 30% do mercado. Quer dizer, o Banco do Brasil hoje responde por 30% entre o somatório de entrada e de saída, pelo número total que o Banco Central tem. Isso para nós é bastante positivo, porque isso engaja mais o cliente, facilita. A gente acredita muito no Pix, acho que a Elaine tocou nesse ponto, que tem ainda uma fronteira aí nos estabelecimentos comerciais, né, de aceitar de uma forma muito mais fácil, porque hoje você está muito ainda... Ele está substituindo o TED Doc, ele vem a substituir ali a parte da cobrança no pagamento online, e há uma tendência dele substituir uma parte do cartão de débito também nas compras dos estabelecimentos. Essa terceira perna ainda, ela requer uma infraestrutura maior junto aos estabelecimentos, então acho que vai acontecer do segundo semestre um pouco para frente. Mas quando a gente olha hoje a questão de TED Doc, já há uma substituição muito forte, e eu acho que a pauta do Banco Central está bastante forte em cima de outras soluções que vêm aí para frente, o Pix garantido, você tem o saque com Pix aí também, que
né, Ricardo, que vai um pouco na contramão daquilo que nós falamos de utilização de dinheiro, mas é uma necessidade, né, vai descentralizar toda a parte de saque e de terminais, né, mas é uma necessidade para parte da população. Então, quando a gente olha o perfil do consumidor já frente a essa nova solução, que vamos lá, pessoal, começou 16 de novembro do ano passado, nós estamos aí há 5 meses, né, já com um efeito forte nisso, para você ver como já entrou muito forte. Mas a agenda de novas funcionalidades, de experiência, porque eu acho que o Pix ainda requer um pouco de uma experiência mais fluida ainda, né? Isso tende a ser um meio de pagamento cada vez mais forte e utilizado no mercado. Obrigado, Edson. Melhorou bastante sua conexão. Não sei o que você fez, mas está melhor do que o anterior. O pessoal está tentando resolver aí. Não, tranquilo. Stanislau, bom, o Pix não envolve o uso de cartões, mas eu quero ouvir sua opinião e saber o quanto você acha que o Pix pode impactar, né, ou substituir em alguma medida os pagamentos por cartão. O Edson comentou agora há pouco que ele espera, talvez, no caso do uso de cartões de débito em sites eletrônicos, talvez o Pix pegue um pouco desse espaço. Qual é a sua visão, qual é a visão da Mastercard sobre o Pix? Bom, primeiro, não nos surpreendeu a adoção do Pix. O Edson bem lembrou que foi em novembro, é engraçado, cada mês dentro da pandemia parece um ano. A Mastercard, antes do lançamento do Pix, tinha feito uma pesquisa com a Kantar, na qual 3 em cada 4 entrevistados diziam que queriam utilizar pagamentos em tempo real. Então, o Pix é uma das soluções de pagamentos em tempo real, eu acho que vamos falar aqui de outras, e a Mastercard tem como objetivo um mundo sem caixa, um mundo sem dinheiro, né? Então, pagamentos eletrônicos quaisquer, acho que nos interessam, porque educam a população nesse sentido. A Mastercard está presente em 39 mercados, cerca de 39 mercados, como sendo a solução de real-time payments. Então, como sendo exatamente esse habilitador do que é hoje o Pix no Brasil. E a gente aprendeu bastante, tanto em termos daquilo que é necessário em segurança, quanto daquilo que é necessário para ter maior fluidez, resolução de conflitos, e a gente tem as capacidades de trazer isso para o Brasil e ajudar uma plataforma como, por exemplo, a plataforma do Pix. Então, é um negócio que a gente realmente enxerga como importante, que vai na direção do que o consumidor realmente precisa. A gente falou aqui todos os problemas de quando você não tem algo em real time. Então, é aquilo que de fato, o consumidor, os estabelecimentos, toda a cadeia precisa e quer. Então, acho que é mais um elemento, mas um elemento realmente importante. Obrigado, Stanislau. Então, talvez comentar mais um aspecto que, conforme o Edson, de alguma forma, também comentou isso, os pagamentos, principalmente aqueles que são cash, que você paga em valores menores, tendem a ser muito importantes dentro de uma plataforma como é o Pix. Quando você vê países que estão já utilizando há mais tempo, você vê que realmente esse tipo de utilização é mais comum. Então, é um complemento e um complemento importante na cadeia como um todo de pagamentos. Perfeito, muito bem pontuado, realmente, para pagamentos de baixo valor, acho que transferência entre pessoas também, acho que vai ser muito utilizado, está sendo já. E, Ricardo, sua sensação em relação ao Pix até o momento, o que você está achando dos resultados até o momento? Tem que desmutar. Tá bom, tá aqui. Eu só queria complementar, né, o que o Stanislau comentou, né, no nosso estudo a gente observou que 55% das transações utilizadas pelas pessoas com cartão de crédito, ela é feita para pequenos valores. Então, hoje, o brasileiro, ele tem por costume utilizar as transações por cartão para pequenos valores. E olhando um pouco, fazendo um pouco da analogia, olhando o Pix e o cenário, olhando o nosso mercado de meios de pagamento e serviços de processamento de transações eletrônicas, o estudo observou que tanto cartões de crédito quanto cartões de débito, eles continuam tendo um crescimento acima da casa de 2 dígitos no decorrer do tempo. Porém, o que impressiona é justamente o aumento de cartões pré-pagos. E entenda cartões pré-pagos como meio, ele pode ser físico ou pode ser virtual, e foi muito alavancado pelas questões de distribuição de benefícios, obrigando as pessoas a ter uma experiência diferente com as questões relacionadas ao meio eletrônico de pagamento,
injustamente, resolvendo alguns dos grandes problemas que a indústria de cartões pré-pagos teve antes da questão da pandemia, que era a questão física de você ter um cartão físico, porque o custo acaba sendo caro, e o cartão pré-pago hoje, a grande forma de você rentabilizar é você reduzir cada vez mais o seu custo. O fato de ele se transformar em um cartão virtual, ou mesmo uma carteira digital, alavancou esse tipo de modelo. E a segunda é, como você carrega o pagamento dentro de uma carteira pré-paga, ou dentro de uma carteira digital. E o Pix veio para melhorar essa experiência. Ou seja, o único instrumento que você teria de maneira viável era você pegar o seu dinheiro e ir até um ponto físico para você poder fazer uma recarga, o que se mostra caro hoje em dia, ou mesmo você colocando o Pix como sendo um instrumento de tornar imediato essa distribuição desse benefício. Seja ele por uma entidade governamental, seja ele por uma doação, ou seja ele através de um peer-to-peer. Então, ou seja, ele ampliou o escopo da utilização do meio de pagamento, e isso é só o começo, hein? O Pix acabou de entrar. O Edson comentou aqui, acho que a grande revolução de novos produtos e serviços não aconteceu, está por vir pelos próximos anos. E eu vou fazer um mix aqui, olhando um pouco o que o Open Finance vai fazer com isso. A gente acredita muito que se você usar de maneira inteligente essas informações que o mercado vai passar a disponibilizar, de uma maneira que não é padronizada. Hoje nós temos algumas soluções que a gente implementa na Europa que tem certificações necessárias. Aqui no Brasil, o Banco Central optou por deixar isso aberto para que o mercado possa trabalhar da melhor maneira possível, que são os agregadores de informação. Eu acho que vai ser a maneira inteligente de como você vai conceder crédito, aproveitar muito desse boom que a indústria do cartão pré-pago está fornecendo hoje, esse crescimento absurdo, que destoa do cartão de crédito e a transação de débito, alavancado pela distribuição de benefícios, juntando esse Open Finance em maneiras automáticas de você distribuir esses valores, eu acho que vai ser a grande revolução nos próximos meses, porque a cada mês, para a gente, são anos de evolução. Então, acho que vai ser esse o grande, o que nós vamos ver de grande mudança aí nos próximos meses aí nesse nosso mercado. Obrigado, Ricardo. E a gente não poderia fazer uma live sobre tendências em meios de pagamento sem mencionar, sem discutir, debater a chegada dos pagamentos no WhatsApp, que, pelo que eu tenho ouvido aí de algumas fontes aí do mercado, ouvidas nesse processo, é questão de dias agora, tá? Até o final do mês, máximo começo de maio, é a expectativa de que ele entre no ar, tá? Vamos começar pelo Ricardo e eu vou deixar o Edson estrategicamente para o final, talvez ele seja o que possa falar mais a respeito, porque o Banco do Brasil está participando. O Stanislau também, vamos ver se ele se solta aí, que a Mastercard também está participando. Mas, Ricardo, começando pelo Ricardo, que impacto você espera da chegada dos pagamentos no WhatsApp aqui no Brasil? O WhatsApp é a principal ferramenta de comunicação utilizada pelo brasileiro. Hoje nós temos mais de 200 milhões de smartphones utilizados em nosso território. A maioria das pessoas aqui, pelo menos, tem um ou dois equipamentos para utilização pessoal e profissional. Então, é inegável. É o maior, ou seja, digamos assim, é a ferramenta mais próxima da população em termos de utilização. É a ferramenta mais simples de utilização. Então, a nossa expectativa aqui do nosso lado é que o WhatsApp tenha um impacto absurdo ou seja, no cenário de meios de pagamento, porque vai unir o maior veículo, ou seja, o maior veículo em utilização e o maior software de comunicação em utilização. Então, é inegável que mais de 50% da experiência de utilização já está garantida. Agora, cabe ou seja, a indústria de meios de pagamento completar esses outros 50% desta lacuna, que eu não tenho dúvida que vai acontecer. Perfeito, obrigado, Ricardo. Stanislau, o que você pode falar sobre o impacto do WhatsApp aqui para a gente, sobre a chegada dele? Bom, primeiro, de novo, ir para o consumidor, para o cliente, né? Na pesquisa que eu comentei com a Kantar,
enquanto 3 em cada 4 clientes diziam que queriam fazer pagamentos em tempo real de alguma forma, mais da metade deles, 55%, dizia que queria fazer todos os pagamentos em tempo real. E também mais da metade, 53%, diziam que queriam fazer através de mídias sociais, exatamente pelo que o Ricardo apontou anteriormente, pela facilidade, porque a utilização já é presente no dia a dia. Então, quando a gente vê esse nível de utilização, você também vê que está ligado ao uso, porque 27% querem fazer através de assistentes virtuais pagamentos de alguma forma. Então, a gente está super feliz pelo Banco Central ter liberado, finalmente, o pagamento via WhatsApp. Também feliz pelo Brasil ser o primeiro a ter esse pagamento, e estamos, assim, ansiosos para ter outras possibilidades de pagamento via WhatsApp, por exemplo, ao estabelecimento. Então, que o Banco Central libere o mais rápido possível para que nós possamos ter mais essa inovação no mercado de novo. Todas essas inovações se somam dentro desse arcabouço que diminui a circulação de dinheiro, facilitam o pagamento, facilitam a cadeia como um todo, que tem o cliente, tem o consumidor, tem o estabelecimento e tem muitos outros stakeholders que estão interessados em ver essa digitalização acontecer. Perfeito, obrigado. Elaine, e vocês no Mercado Pago, e vocês estão planejando também entrar nessa em algum momento? Já estão conversando com o Visa e Mastercard, o que você pode nos contar? Conversa sempre tem, né, Fernanda, mas nada que eu consiga abrir aqui para vocês. De novo, é um namoro eterno. Acho que todo mundo vê inovação como muito bem-vinda para o mercado como um todo. Acho que o Ricardo foi muito preciso, né? É uma plataforma de comunicação muito robusta e muito importante. E a gente conversou um pouquinho, né, aqui, Edson, você e eu, sobre, né, vendas por WhatsApp, uma realidade na pandemia. Quem de nós não fez pedidos de alguma coisa, que seja da padaria, que seja do restaurante, por WhatsApp, e trazer essa inovação para o nosso dia a dia enquanto consumidor, eu acho que é muito incrível, num cenário em que, obviamente, também tem a iniciação de pagamento, né, que o Edson começou a comentar antes ali, que é incrível. Então, começar com essa plataforma e depois ter a possibilidade de estender para outras experiências, eu acho que a gente, enquanto consumidor, se beneficia, e, obviamente, todos os meios de pagamento aqui têm vários desafios para viabilizarem experiências cada vez melhores para trazer o consumidor. Então, eu acho que é uma inovação genial, né? A gente brincou com as Google Pays, Apple Pay, Samsung Pays em algum momento, agora tem o WhatsApp, e com um benefício, acho que adicional, porque o WhatsApp ele já está muito mais disseminado na população, então tem muita gente que ainda assim é desbancarizada, mas que já usa o WhatsApp, tem grupos de família, grupos de amigos, então tem uma inclusão financeira aqui bem importante também associada a isso. Então, de novo, sempre pró-inovação, pró-desafios e muito pró-facilidade de pagamento. Acho que o mercado todo ganha com esse tipo de pagamento. Obrigado, Elaine. E Edson, o Banco do Brasil está desde o começo aí no seleto grupo de participantes, de emissores que vão participar do lançamento, né? Queria que você me falasse um pouco também do impacto que você espera e se você me confirma que está quente mesmo a chegada aí do pagamento do WhatsApp, se é questão de dias mesmo. Hoje eu posso falar um pouco mais para você. Eu lembro da nossa última live que você me fez essa pergunta e eu tive que lhe dar uma resposta muito protocolar, né? Estamos aguardando o Banco Central decidir, né? Verdade. Mas agora, com a aprovação do Banco Central, né, que ele já aprovou 2 bandeiras, a mais seria a Visa, a gente embarcou já no ano passado com eles, a gente vem há 2 anos trabalhando com esse projeto, porque isso aí agora, porque a gente acredita que, assim, nós vamos caminhar nós vamos ter que ir para um caminho de múltiplos meios de pagamento. Acho que o Ricardo comentou um negócio interessante, que você vê, tem Pix, tem as coisas entrando, mas o cartão de crédito continua crescendo 2 dígitos, né? E eu tenho visto a minha base nos últimos 2 anos crescendo aqui no Banco do Brasil, crédito, débito, tem o cartão pré-pago. Eu não acredito, Fernando, numa bala de prata. Eu acho que na última live nós falamos sobre isso. Se vocês lembram, o TED, em 2000, ele veio para matar o DOC, ele nunca matou o DOC. Nós continuamos com o DOC até hoje, né, por questão de prazo. Então, eu acho que nós vamos ter um convívio de vários meios de pagamento. É nessa linha que o Banco do Brasil pensa. Nós somos uns pioneiros aí em colocar o cartão, por exemplo, nos Pays. Tem algumas instituições aqui hoje que até hoje não liberam isso para os seus clientes. Nós não, nós colocamos, você pode botar o seu cartão em qualquer Pay. Nós embarcamos forte no Pix, estamos embarcando forte com o WhatsApp, porque a gente acredita que o cliente tem que ter alternativa. Eu não posso simplesmente olhar um aspecto e querer levar o meu cliente num trilho. Nós estamos falando de uma trilha, é diferente, uma trilha é diferente de um trilho, né? Trilho você não pode ir. Então, nós no banco, nós temos muito essa visão de oferecer uma gama de soluções para o nosso cliente
E na relação a gente vai fazendo a nossa parceria, que nós temos ela sendo duradoura. Então, o Ricardo falou isso, a Elaine também, o WhatsApp é o meio de comunicação mais conhecido do Brasil, mais utilizado. Eu comentei antes aqui para a Elaine, eu lembro que eu fui diretor do varejo por 3 anos do Banco do Brasil, eu rodei esse Brasil todo. E uma das coisas que mais me intrigavam é entrar numa agência e você ver aquela fila de pessoas pagando para pagar um título no caixa, fazer algo assim, e esperando, olhando o seu celular, né, mandando mensagem no seu WhatsApp, acessando a sua rede social, mas ele ia até um banco fazer um pagamento. Com a pandemia, aí eu acho que, entrando mais para a segunda parte do nosso encontro, já está claro que houve uma mudança de comportamento, os clientes experimentaram mais, a gente vai para um outro patamar. Então, eu não posso te gravar agora ainda a data, porque isso depende mais do WhatsApp, mas nós estamos prontos, estamos testando, eu faço parte desse teste, é uma experiência fantástica, Fernando. É uma experiência fantástica, o atrito quase zero, não tem atrito, estou conversando com você, eu transfiro dinheiro para você, em si, de uma forma segura, de uma forma muito fácil, nós estamos trabalhando toda com a nossa instituição para isso. Então, vejo que o meio de pagamento agora, me parece que vem mais bancos junto, eram 3 inicialmente, tem mais agora, né? Então, acho que ele vai ser uma tendência. Mas eu ainda sou daquela linha, né? Eu não vejo isso matando aquilo, ou tirando aquilo, ou substituindo aquilo, eu vejo uma complementação de modelos para os nossos clientes. Também não acredito muito naquele modelo, há 10 anos atrás, era um cliente, era fiel a um banco só. Hoje eu vejo, pela quantidade de cartões que nós temos hoje, né, Elaine? Você vê um cliente, ele tem múltiplos cartões, ele tem 2, 3 cartões. Antigamente não, você tinha uma limitação de instituições, hoje não. Então nós estamos falando de um cliente multibancarizado na sua essência. Ele vai ter cartões comigo, vai ter cartões com os outros parceiros, ele vai querer o meio de pagamento de um jeito, né? Eu acho que é isso que o Ricardo tem visto na pesquisa dele. Por mais que você veja os novos meios de pagamento, você vê as indústrias estáveis ainda crescendo. Então acho que, eu vejo com muito otimismo, acho que é mais uma forma de nós trazermos a bancarização, de facilitar o meio que a gente puder trazer, puder colocar para a população, para facilitar o engajamento, isso leva a segurança, isso leva até o trabalho social de você disponibilizar novos serviços financeiros, produtos a uma parte da população hoje que hoje é muito desassistida, né? Obrigado, Edson. Vou fazer agora uma rodada de perguntas individuais para vocês, começando pelo Ricardo, e depois vou abrir para perguntas da plateia, porque já chegaram muitas perguntas aqui, tá? Já adianto que não vai dar para a gente fazer todas, vou selecionar algumas aqui para os nossos 15 minutos finais. Mas só para terminar aqui o nosso roteiro, Ricardo, vocês fazem esse estudo da Minsight há 10 anos, ele é muito focado em analisar o comportamento dos consumidores no uso de cartões, né? De crédito e débito. Você mencionou já algumas observações, algumas descobertas desse estudo no Brasil nesse último ano, quer dizer, continua crescendo o uso de cartões, e você destacou especialmente o crescimento dos cartões pré-pagos. E eu queria que você, se possível, fizesse uma comparação com os outros países que vocês também cobrem nesse estudo. Como é que está o Brasil em relação a outros países? O que você está observando aqui é parecido com o que se vê no resto do mundo, onde vocês também acompanham, ou não? Tem alguma característica específica do Brasil, por exemplo, esse crescimento dos cartões pré-pagos? Não sei. O que a gente pôde observar nesse estudo, né, ele, como você disse, a gente já está na 10ª edição, nós temos, por padrão, entrevistar, são cerca de 2.000 usuários de meios de pagamento como um todo, e são mais de 50 executivos na Europa, América como um todo, olhando também, em especial, aqui no Brasil e a América Latina. A tendência de utilização dos cartões de crédito e débito, eles têm seguido proporcionalmente iguais dentro do modelo, com alavancagem a um pagamento pré-pago, principalmente nas questões de América Latina, é o que nós pudemos observar no decorrer desse estudo. O que, para a gente, ele, em relação a 2019 para 2020, ele mostrou esta proporcionalidade, porém nem sempre foi assim. Então, isso é uma característica de tudo que aconteceu na pandemia, ou seja, atingiu o mundo como um todo, atingiu em cheio. Existem especificidades, como a gente disse, a utilização do dinheiro físico na Europa maior ainda do que na América Latina. Na América Latina, nós observamos que a pandemia fez com que as pessoas tivessem medo da transmissão do vírus pela falta de conhecimento, principalmente no dinheiro, ou seja, então as pessoas procuraram efetivamente
efetivamente evitar pegar no dinheiro físico como sendo um meio de transmissão, coisa que na Europa esse medo foi menor do que o que aconteceu aqui na América Latina. A gente vê tendências de crescimento muito forte, principalmente em países como o Brasil e México, em termos da utilização de meios pré-pagos como sendo a utilização. Aqui no Brasil, especificamente, a Caixa foi um grande alavancador da utilização da tecnologia através da distribuição, foi assim que o governo tomou por decisão fazer a distribuição dos benefícios aqui para a população. Por outro lado, observamos também que a população passou a ter mais do que um banco ou provedor de serviços financeiros em sua cabeceira, né, ou seja, como forma de serem utilizados. Então, uma coisa importante que a gente observou não foi a migração de clientes entre instituições financeiras, e sim um cliente passou a ter mais de uma instituição financeira como sendo o veículo de uso. Então, o que o Edson comentou é que os canais não vão ser mais, unitários, e sim a população vai passar a utilizar cada vez mais o canal que mais beneficiar. Vou fazer um parênteses aqui, a gente não vai ver que meios vão morrer, eles vão ser menos utilizados ou vão passar a ter a sua forma de utilização como objetivo diferente. Vou citar aqui um que nós não falamos em nenhum momento nessa live, mas foi o cheque. Todos há muito tempo achavam que o cheque ia morrer, e o cheque não morreu, o cheque se transformou, ele continua no mesmo percentualzinho ali de 3% a 4% de utilização, mas ele passou a ser visto não mais como um instrumento de pagamento, mas sim como uma formalização de dívida. Então, ele passou a ser visto como documento, mas não mais como meio de pagamento, e ele não morreu. Então, a gente ainda imagina que DOC e TED vão continuar no decorrer do tempo, o boleto vai continuar existindo no decorrer do tempo, provavelmente mudando a sua forma de não como meio de pagamento, mas talvez como uma formalização de uma dívida ou algo nesse sentido. Então, a gente entende que os volumes de cartões vão continuar crescendo na casa de 2 dígitos, e quando eu falo cartões, eu estou falando instrumento de crédito ou instrumento de débito. O que vai evolucionar vão ser as tecnologias. O que a gente vai olhar é que cada vez mais as instituições vão precisar de instrumentos mais ágeis e mais simples de implementar a sua forma de pagamento. Aqui a gente já viu que o mês, tudo que acontece no mês levava anos para acontecer, e em um mês a gente está acontecendo. A gente vai começar a ver tecnologias mais baratas, vai ver formas de reduzir os seus custos. Então a gente entende que essa indústria tem um longo caminho ainda de crescimento a percorrer nos próximos 5, 10 anos. É assim que a minha Insight Payments se enxerga. Perfeito. Obrigado, Ricardo. Uma pergunta agora para o Stanislau. Stanislau, você já comentou aqui sobre o crescimento dos pagamentos por aproximação no Brasil, né? Já vinha crescendo, na pandemia acho que isso se acelerou, né? E eu queria saber se poderia fazer também uma comparação com outros países. A gente está andando mais rápido ou não em relação à adoção de pagamentos por NFC em comparação com outros países onde isso já está disponível aí com a Mastercard? Tá bom, obrigado. Olha, o primeiro aspecto, o usuário está buscando mais pagamento por aproximação. Então, a gente fez uma pesquisa recentemente que apontava que 11% dos entrevistados pediram um cartão NFC pela primeira vez, outros quase 20% que tinham cartão NFC utilizaram pela primeira vez, e 35% apontaram que estavam utilizando mais o pagamento por aproximação. Então, esse aqui é o primeiro bloco. O segundo bloco importante, a Mastercard vem trabalhando desde 2018 na região da América Latina para que os estabelecimentos estejam preparados para utilizar NFC. Então, na América Latina, a gente chegou a esse número de 75% dos estabelecimentos estão habilitados a poder fazer. E, finalmente, acho que o Edson comentou algo relevante logo no começo, que nós temos um programa, através da BEX, trabalhamos para ter um programa para que os pagamentos para aproximação por um valor menor que R$200 pudessem ser feitos sem digitação de senha, o que facilita, de novo, um user experience cada vez melhor. Quando se associa a tudo isso, o crescimento no Brasil foi de 450%
ano contra ano, então foi um crescimento importante, mas ainda temos uma penetração de alguns pontos percentuais, então não é uma penetração tão elevada. Então você tem países como, por exemplo, a Austrália, que tem 92% dos pagamentos feitos por aproximação. Então, de fato, mas todo o crescimento que é exponencial tem essas fases, né, que você vê 0,5%, aí depois vira 1%, depois vira 2%, depois vira 4%, aí que de repente está sendo adotado de uma forma mais ampla. Mas, de fato, a gente tem bastante oportunidade em continuar esse crescimento, mas estamos otimistas pela curva e pela tendência atual. Obrigado, Stanislau. Uma pergunta agora para o Edson. Queria ouvir sua opinião, Edson, sobre novas formas de autenticação para a realização do pagamento, como, por exemplo, o uso de reconhecimento facial associado a cartões para substituir o uso das senhas, ou mesmo substituir a digital nas maquininhas de POS. A gente sabe que tem algumas experiências aí no mundo, inclusive no Brasil, e queria ouvir a sua opinião a respeito. Fernando, acho que vai ser uma tendência, acho que a nova fronteira aí que a gente já está avançando. A gente já usa muito essa questão de reconhecimento facial, por exemplo, abertura de conta, onde você checa a selfie do cliente com um documento e tal. Então, isso já está entrando na indústria. Acho que o Stanislau pode falar até melhor que eu nisso. Mas, assim, eu vejo com muito bons olhos, porque se você for olhar nos terminais de alto atendimento, a gente já usa a biometria digital, né? E que já me facilitou muito o número de fraude, de saque, de cartão. Quer dizer, a combinação de dois indicadores de fatores de segurança, acho que é fundamental para a gente chegar. E nós estamos indo agora para esse mundo, né, de checagem facial. No banco, nós já estamos fazendo algumas experiências, né, em cima disso. Eu vejo alguns e-commerce também, acho que a Elaine pode falar, alguns e-commerce que já pede para você confirmar também, para liberar mais rápido o seu pedido. Eu já passei por essa experiência, eu achei bem interessante. Eu acredito que a gente tem que caminhar para isso, Fernando, porque o mundo, do mesmo lado que o mundo bom se mexe rápido, o mundo mal também, né? Então, a gente está numa guerra da questão de fraude. Então, a gente investe muito nisso. Acho que toda a indústria, independente de ser cartão ou de não ser, nós investimos muito em termos de segurança. Os estabelecimentos comerciais também estão investindo muito em segurança. Então, nós temos que ter cada vez mais compartilhar esse tipo de tecnologia. Eu acho que existe uma arena competitiva, mas em questão de segurança, acho que todo mundo está de mão dada, ninguém solta a mão de ninguém, porque é um desafio que nós temos em toda a indústria para que a gente consiga superar isso. Eu vejo a nova fronteira, que é a questão facial, acho que vai agregar muito valor para isso aí, e não está longe não, acho que todas as casas aqui já estão trabalhando de alguma forma, tem alguma experiência nisso. Acho que para a gente levar isso lá para o estabelecimento, lá para a ponta, não vai demorar muito tempo não. Antes de eu passar para a Elaine, você mencionou que talvez o Stanislau poderia acrescentar algo sobre essa questão da biometria facial. Você quer comentar, Stanislau, esse ponto? Não? De novo, eu acho que foi bem colocado. Todos esses fatores que se somam ajudam na questão do processo de autorização. A Mastercard, para dar um exemplo, a Mastercard comprou uma empresa que chama NuData, que ela tem um produto que utiliza biometria comportamental, que soma diversos fatores, o ângulo que você está utilizando o seu celular, a velocidade que você digita, e muitos outros que se somam para facilitar a identificação do usuário de uma forma correta. E, sem dúvida alguma, essa cadeia de identificação é uma cadeia que está se tornando cada vez mais sofisticada e vem ao encontro, ao benefício da indústria de meios de pagamento em geral e também a confiança do usuário. Obrigado. Elaine, separei uma última aqui para você, antes da gente abrir para a plateia. A gente tem visto aí, de um tempo para cá, uma oferta muito, talvez eu chamaria até de agressiva em alguns casos, de cashback, tá? No Brasil, por vários players, né? Da área de pagamentos e contas digitais. Qual é a sua opinião sobre essa tendência de oferta de cashback e o quanto ela impacta a indústria de pagamentos no Brasil, positivamente ou negativamente? O cashback tem sido bem disseminado, tá, Fernando, na indústria brasileira, e eu acho que um pouco da minha brincadeira aqui não é só na indústria de pagamentos, eu acho que
né, pré-pandemia, vários estabelecimentos comerciais tinham programas de volte nos próximos 30 dias e use esse cashback. Então, é de fato uma ferramenta muito poderosa. E por que é tão usado na indústria de pagamentos? Eu acho que aqui tem aquela história da propriedade e da ativação das carteiras digitais, né? Como cada vez mais a gente vê vários players usando, acho que o fato de você ter R$100, R$200 ali de cashback faz com que você experimente o ecossistema digital daquela instituição. Então, tem muito sentido e por isso talvez a agressividade. Acho que uma reflexão importante é que não é a única ferramenta que tem sido usada de uma forma agressiva e massificada. A gente vê muitos descontos, cupons, além do próprio cashback, como parte de estratégias de marketing. E aqui, de novo, né, é a estratégia de cada um dos players. Como que você vai usar o ecossistema a seu benefício? Então, vou trazer exemplos, né? Eu acho que os aplicativos de delivery são muito bons em cupons direcionados, para que as pessoas experimentem serviços diferentes, o que o cashback não dá. E a gente também já vê empresas que tradicionalmente são muito conhecidas por cashback já limitando o uso. Você não pode usar para Pix, mas pode usar para compras. Então, eu acho que a beleza aqui para o ecossistema financeiro é que são múltiplas ferramentas. A gente, obviamente, no Mercado Pago, tenta trazer, né, para o nosso programa de fidelidade, com redução no frete, desconto em assinaturas. Eu acho que cada player aqui no mercado usa essas ferramentas, obviamente, da melhor forma que eles entendem em termos de mercado. E talvez a agressividade aqui num primeiro momento seja para experimentação. Eu acho que tudo que é inovador e quer, né, criar um novo hábito tem esse investimento inicial para construção de comportamento num primeiro momento. Acho que é bem importante. Tá. Gente, temos ainda mais 10 minutinhos. Vamos abrir agora para perguntas da plateia. Chegaram várias, tá? Eu queria dar só alguns avisos aqui também que chegaram por conta de algumas perguntas que chegaram aqui para a gente. Perguntaram se a live vai estar disponível depois para assistir. Sim, no canal do Mobile Time no YouTube. Até o final do dia a gente deve botar lá. E a gente avisa no Mobile Time também. Outra pessoa perguntou sobre o estudo da Minsight, talvez ela tenha chegado depois da abertura do painel. Então, reforçando, o estudo está disponível para download aqui no lado direito da sua tela, tá? Tem um link, ou então no stand da Minsight, aqui fora do palco. Quando sair do palco, você pode entrar no stand virtual da Minsight, lá tem um link para você baixar esse estudo ao qual o Ricardo se referiu algumas vezes aqui na nossa conversa. Bom, vamos aqui, cara, chegaram muitas perguntas, eu separei algumas, tá? Muitas perguntas interessantes. E aí, para a gente ter mais dinamismo aqui, conseguir fazer mais perguntas, eu vou pedir para cada uma ser respondida por um de vocês, tá? Quem se sentir mais à vontade, levanta a mão, eu dou a palavra e a gente vai tentando revezar para conseguir fazer para a gente ter mais respostas, para mais perguntas. Bom, primeiro uma pergunta aqui do Boanerges Freire, da Boanerges e Companhia Consultoria. Inclusive, um abraço para o Boanerges, estava conversando com ele ontem. Obrigado pela audiência aqui. Ele pergunta o seguinte: por que o mundo de pagamentos e outros serviços financeiros no âmbito de empresas B2B está tão atrasado em relação à realidade do front-end, no front do consumidor? Quais os desafios do lado da oferta e da demanda nesse mundo PJ, envolvendo pagamentos, recebimentos, cash management, integração com crédito, cadeia de suprimentos, cadeia de clientes, funcionários, etc. O que deve ser priorizado para gerar transformações mais efetivas? Ou seja, quer falar de pagamentos B2B, ele acha que está atrasado em relação a pagamentos B2C. Quem se aventura a responder essa aqui para o Boanerges? É só levantar a mão que eu dou a palavra. Falar, Stanislau primeiro, então. Bom, primeiro, a visão dele é verdadeira. A gente tem uma oportunidade grande no mundo B2B. A gente comentou anteriormente, e ele já deu a resposta. Bom consultor é esse, né? Ele fez a pergunta e já deu a resposta. A complexidade que você tem em termos da cadeia como um todo, e as integrações que são necessárias, e muitas vezes o nível de utilização que você tem do passado, e as heranças, e o legado que as empresas carregam, faz com que você tenha uma dificuldade de adoção de meios eletrônicos. Então, para quebrar essa barreira, algo que todos os meios de pagamento têm que fazer, por exemplo, a Mastercard está buscando, é como se associar com, por exemplo, empresas que produzem softwares que fazem os controles que as empresas têm. Se você tem isso de uma forma mais automatizada, é mais natural para a empresa migrar para um meio de pagamento mais eletrônico. Então, esse tipo de solução e esse tipo de associação que está sendo realizada entre as empresas de meios de pagamento como a Mastercard, de tecnologia de pagamento como a Mastercard, e outras empresas que fornecem software e facilitam a cadeia como um todo, permitem acelerar esse movimento. Mas é um movimento que vai acontecer e que a gente está apostando bastante, não só no Brasil, mas no mundo.
Obrigado. Edson, eu vi que você levantou a mão, mas vai ter uma sobre Pix que eu acho que é boa para você. Mas antes dela, tem uma aqui do Gabriel, da Take Blip. Ele quer ouvir a opinião de vocês sobre comércio conversacional, ou seja, você fazer uma compra conversando com, provavelmente, um chatbot, tá? Em aplicativos como WhatsApp e outros. O que vocês esperam disso, dessa tendência e o impacto dela em meios de pagamento? Quem quer falar sobre comércio conversacional? Aí quem responde o Gabriel da Take Blip. Quem se arrisca? Elaine, você com o Mercado Livre não quer tentar, não? Não sei. Ali sem Mercado Livre, Gabriel e Fernando, mas eu acho que sim, tem uma tendência em inovação, e aí, de novo, não sei te dizer se é nessa história de chatbots, né, o que a gente tem visto em outros países, a China, isso é muito comum, são as lives com venda de produtos, aquela interação diferenciada do comércio eletrônico tradicional, mas ainda eu particularmente desconheço o uso de chatbot para esse tipo de coisa, mas assim, de novo, né, eu acho que a gente vive no dia a dia do mercado aqui, cada vez isso incorporado nas nossas experiências de cadastramento de novos clientes, no dia a dia de atendimento, então eu acho que são tecnologias que podem se somar nesse sentido. De novo, a minha contribuição aqui do lado do e-commerce, mas eu acho que, de novo, assim como a gente vê em pagamentos, o comércio eletrônico tem passado por algumas revoluções e deve continuar inovando também, isso é que eu acredito bastante, e o conversacional pode ser isso, né, pode ser uma interação ao vivo, pode ser tecnologia por trás desse sentido. Legal. Tem uma aqui sobre Pix, talvez essa possa ser para você, Edson. Deixa eu só encontrar aqui. Sim, o Fábio Assolini, do Kaspersky Lab, um abraço para o Fábio, já entrevistei também algumas vezes. Ele pergunta se vocês acreditam que o Pix agendado tem potencial de matar ou desincentivar o uso de cartão de crédito. Ô, Fábio, a gente tem conversado isso, né, internamente, porque assim, vamos lá, um Pix agendado, nós temos dois tipos de Pix, o agendado garantido e o não garantido, porque você tem hoje o DBT, por exemplo, um débito em conta da tua conta de água e luz, quando nós fazemos um convênio com o estabelecimento, nós não damos a certeza de pagamento, porque vai requerer ter saldo naquele dia na sua conta, né? Então, esse seria um Pix, digamos, não garantido, em que você pode agendar por daqui a 30, 40 dias o débito. O Pix, para ter um Pix que vá contaminar, para que vá trabalhar a parte do crédito, teria que ter um Pix onde eu vou garantir o crédito. E aí, é o que a gente está discutindo. Eu posso, por exemplo, debitar um Pix, talvez, eventualmente, depois na conta corrente, com uma linha de um CDC. Porque quando você fala em garantir um Pix, você tem que ter uma linha de crédito por trás. Não há como você fazer isso. Eu, como banco desse cliente que vai ter o pagamento assumido como certo no futuro, eu tenho que reservar esse recurso, seja de uma aplicação financeira, de abertura de uma linha de crédito. Então, eu acho que as coisas vão se conversar. Hoje nós temos, por exemplo, você pode, no Banco do Brasil, você pode pagar contas de água, luz, telefone, pagar boleto. Quando você for pagar, você pode escolher, eu quero debitar em conta corrente ou eu quero debitar na fatura do cartão de crédito. Já tem essa opção. Nós estamos estudando a opção também de você poder fazer o débito. Eu quero pagar o Pix numa linha de crédito específica que vai ser aberta. Então, eu acho que as coisas elas vão conversarem. Mas vamos ver o que o Banco Central vem aí para frente, porque ele ainda clarificou exatamente o que é do Pix com garantia lá na frente, mas eu acho que eles vão conversar. Eu acho que a solução de cartão de crédito, ela conversa bastante com o Pix, né? Mas nós temos que esperar um pouco o que vem de definição do Banco Central, que vem paulatinamente colocando a sua pauta de prioridade. A pauta que nós temos agora para o meio do ano, daqui a 2 ou 3 meses, é o saque com o Pix, que vai ser aberto aí em vários estabelecimentos, quer dizer, você vai ter uma abertura de terminais de autoatendimento para o Brasil todo, você vai poder sacar, por exemplo, com o Pix em qualquer estabelecimento. Então, nessa agenda do Banco Central, ainda não está desenhado exatamente como é que vai ser esse Pix com garantia lá para o credor final. Obrigado, Edson. Tem uma pergunta aqui que acho que vai ser boa para você, Ricardo. O Gerson Visgueiro pergunta o seguinte: que novos meios de pagamento pré-datados poderiam substituir o cheque, que ainda acaba passando de mão em mão? Eu acho que ele quer dizer que ainda é um meio de pagamento anti-higiênico aí no meio dessa pandemia. O que você sugere aí de novo meio de pagamento pré-datado? Estava falando agora de Pix
agendada, eu não sei, pode ser um caminho. Mas qual é a sua opinião? Eu acho que a evolução que a gente vai ter agora nos próximos meses vai ser extremamente importante com produtos e serviços que a gente não conhece. Ou a gente ainda não viu acontecer, e é uma tentativa, vai ser uma tentativa de sucesso e erro através da experiência que vai ter com cada um dos usuários. A gente falou sobre a compra conversacional, vamos colocar assim, né? Ou seja, né, utilizar a voz como sendo a senha. Ou mesmo você usar, uma coisa é fato, transações sem contato, ela crescia à medida que a tecnologia ia evolucionando, ampliava-se os canais de utilização e com a pandemia, boom, né, estourou. Agora, novas formas de compra, onde você tenha o seu cliente, ele consiga ter uma excelente experiência. Eu acho que esta vai ser a tendência, e que quanto menos fricção possível, seja melhor. Então, ou seja, eu entendo que este vai ser o caminho, a massificação da tecnologia vai ser extremamente importante, mas tendo em vista que a segurança é fundamental. Se no primeiro momento este meio não coloque a segurança em primeiro lugar para o usuário, você mata essa experiência. Então, ou seja, eu acho que esse vai ser o grande desafio da indústria para os próximos anos, você prover serviços e formas de você transacionar de uma maneira inteligente. E eu vou usar um pouquinho do gancho que foi colocado sobre a questão ali do cashback. Cada vez mais, o cashback como experiência é importante, mas não adianta você devolver o dinheiro para o cliente e ele não ter um meio inteligente de você usar. Então, cada vez mais o seu usuário, que é o que a gente tem visto aqui quando tem nos consultado sobre ferramentas de fidelidade, que é uma das coisas que nós trabalhamos aqui, cada vez mais os emissores e os clientes querem ser vistos como um cliente único, independente do canal onde ele está sendo utilizado. Então, a tecnologia vai ser fundamental para prover novos modelos de serviço de pagamento, e o cliente também vai querer ser visto como sendo um cliente de uma maneira única. Se você conseguir unir essas duas experiências, eu creio que você vai ter novas formas de transacionar com sucesso. Obrigado. A gente está chegando no final do nosso tempo, mas enfim, tem várias perguntas, mas tem uma aqui que eu não queria deixar de fazer, que eu achei que é um tema super quente, que a gente não chegou a abordar ainda, que é o tema das criptomoedas, tá? Vou fazer aqui a pergunta e quem se sentir mais à vontade responde. Ela vem de uma pessoa da Disparazap, não se identificou, mas enfim, acho que acredito que seja uma empresa chamada Disparazap. Ele pergunta o seguinte: qual a opinião de vocês a respeito das criptomoedas, que mesmo com todas as grandes resistências conservadoras ainda existentes, estão ganhando mais espaço e respeito dos investidores de todo mundo? Qual a visão dos convidados sobre uma possível interação com os bancos tradicionais, além dos digitais? Ou seja, enfim, serviços e pagamentos usando criptomoedas aqui no Brasil, e quando é que a gente vai ter os bancos tradicionais usando isso? Não sei se o Edson se arrisca, ou quem quer falar mais sobre isso? Eu vou fazer um comentário aqui, mas eu queria ouvir os colegas. Acho que não se trata de uma questão de banco tradicional ou não tradicional. Se trata de uma questão, uma convenção legal. Esse assunto ele está tomando boa agenda dos bancos centrais no mundo todo, né? Então a gente está vendo aqui discutindo banco tradicional com banco digital, em praticamente mesma condição seja de mercado. Então eu vejo a questão da criptomoeda. Nós temos equipes estudando isso. Acredito que há um futuro nisso. Eu não digo de criptomoeda, mas de moedas digitais, que é um pouco diferente, legalizadas por bancos centrais, que eu acho que a gente tem que separar um pouco. Eu vou muito numa linha de uma questão de uma convenção de temas. A gente sabe que já tentaram desenvolver alguns projetos aí fora de criptomoedas, e a coisa não avançou tão facilmente. Então, eu não acho que é uma questão de banco grande, de banco tradicional ou não. Se trata de uma questão de segurança, se trata do que de fato nós estamos vendendo ou do que nós estamos oferecendo para o nosso cliente. Acho que nesse ponto nós temos que ter responsabilidade, né? Então, existe ainda muita
muita questão de criptomoeda que não está devidamente aprofundada. Então, a gente entende, da minha opinião aqui falando pela casa, eu entendo que nós temos que ter primeiro uma discussão muito profunda de regulação, lavagem de dinheiro, porque tudo isso, não estou aqui criminalizando ninguém, mas tudo isso passa quando a gente discute de você ter uma empresa regulada, como é o sistema financeiro todo aqui. Então, acho que primeiro passa por uma discussão legal maior, em que vai ter um alinhamento de bancos centrais para a gente poder discutir esse tema. Mas à medida que isso estiver devidamente regulamentado, acho que é um tema perfeitamente possível para a gente entrar. Acho que tem tecnologia para isso, tem mecanismo para isso e tem instituições para poder botar isso à frente. Essa é a minha opinião, né? Eu queria ouvir os colegas. Quem mais quer comentar? Acho que o Stanislau ligou o microfone, você quer falar? Não, a Mastercard talvez seja uma das empresas que investiu muito no conhecimento e em patentes em criptomoedas. Talvez tenha um maior número de patentes em criptomoedas. E os passos, acho que são exatamente aqueles que o Edson apontou. Você ter o regulador presente, apontando e ajudando nesse caminho, para que você garanta uma segurança, e estabilidade e uma ação muito forte anti-lavagem de dinheiro. Eu acho que é fundamental, e sem ela você não consegue ter isso de uma forma massificada. Talvez você tenha de uma forma nichada, mas não massificada. Assim como o Instant Payments crescer nos mercados que você teve isso mais claro, o caminho mais claro dado, acho que também vai acontecer da mesma forma, e acho que estamos todos esperando para entender como vai ser esse caminho. E ajudando, né, investindo e trabalhando em tecnologia para estarmos preparados. Acho que todos nós estamos se preparando, e isso é um caminho relevante, mas, sem dúvida alguma, sem esse caminho dado pelo Bacen, vai ser mais difícil acelerar. Elaine e o Ricardo querem comentar? Ou podemos encerrar? Ricardo, vai lá. Eu posso só dizer aqui que, do nosso lado, muitas empresas relacionadas a moedas eletrônicas, a criptomoedas, têm nos procurado para projetos onde tem este meio como sendo lastro para a sua operação. A gente tem desenvolvido algumas, então, ou seja, é um mercado pujante que vem crescendo e vem buscando se aproximar de meios que já são regulados, já são controlados, que já têm uma forma de ter um acompanhamento mais cuidadoso em termos de fraude, em termos de lavagem de dinheiro, para justamente buscando esse ecossistema mais seguro do ponto de vista da regulação, para poder se implementar. Então, do nosso lado aqui, posso dizer a vocês que algumas instituições já têm nos procurado fortemente para ser provedor de serviços nesse sentido. E acho que só para finalizar, né, o que a gente tem visto aqui, para a tua pergunta, né, Fernando, eu brinco aqui dentro de casa, que é meio que a segunda onda de criptomoeda, que a gente já teve uma há alguns anos, com uma mais especificamente, que já namorou, inclusive, pagamento em táxis e algumas formas nesse sentido. Então, parece que a gente está numa segunda onda que tem mais moedas e agora cada vez mais fundos, está cada vez mais no dia a dia da população, mas, de novo, eu acho que eu concordo com os meus colegas aqui, que tem muita incerteza associada a isso e uma agenda do Banco Central falando em moeda digital, complementando essa história de cripto. Eu acho que tem um ecossistema ainda muito incerto, mas com potencial gigante, obviamente, de inovar aqui em termos de pagamento. Gente, já completamos, já passamos aqui do nosso horário. Chegaram muitas outras perguntas, o que é um indício de sucesso aqui, de interesse pelo tema. Acho que cabe em outras lives ao longo do ano, até inclusive sobre assuntos mais específicos, talvez esse de criptomoedas, não sei. Mas agradeço muito a audiência pela participação, agradeço os nossos painelistas aqui, Elaine, Edson, Stanislau e Ricardo, pelo debate de altíssimo nível. Lembrar a nossa audiência que quem quiser assistir, rever aqui a live, vai estar disponível ao longo do dia nesse mesmo site, vai continuar aqui, você vai conseguir rever dentro da plataforma aqui da Golder que a gente utiliza, ou no canal do Mobile Time no YouTube. A Golder vai ficar no ar só hoje, tá? E depois vai ficar só no canal do Mobile Time. E também, se quiser baixar o estudo da Minsight, segue disponível aí através aqui da plataforma da Golder, no site da Minsight, no stand deles. Muito obrigado, tenham um bom dia, cuidem-se e até uma próxima oportunidade. Valeu, gente. Obrigado, Tchau, bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. Valeu. Bom dia, pessoal.